7, 6, 5, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? Tudo nice? Suavão? Suavaço. Este é o podcast Papo Estelar, episódio YT042. 42, quem diria, hein? Quem diria? Né? Então, hoje a gente vai falar sobre as top 10 de Outras novo, 10. Outras 10 teorias da conspiração. É porque é por blocos. Sim, aham. E a gente sabe que teorias da conspiração vocês gostam que a gente tá sabendo, viu? Tanto que eu separei umas 3 aqui que só com o Hersheyzinho na cabeça. O papel de alumínio aqui, chapéuzinho. Tem chance, né? Mas antes da gente começar o programa, deixa eu falar. Segue a gente no Instagram. E segue a gente também No TikTok. E segue a gente também no The Gogs. Não. Se inscrevam no canal, deixe seu like, segue a gente no Instagram, @papo.estelar, TikTok, @papoestelar e o nosso Tzinho The Gogs. Lembrando que o The Gogs ainda tá solteiro, gente. Faz favor, né? Ele falou que viajaria de uma galáxia pra outra pra encontrar o grande amor. Ele aceita relacionamentos à distância. Exatamente. Mas Você ficou curioso pra ver quem que é o The Gogs? The Gogs, teu Instagram é aberto ou não? É aberto, né? Não, é fechar. Então abre lá que o pessoal quer ver você, The Gogs. Então vai ser surpresa. Vai ser surpresa. Bom, gente. Chega de besteira. Chega de besteira. Mandinha, comece com a primeira teoria. Vou começar aqui contando pra vocês, então, a primeira teoria de hoje, que é muito louca, que é: o Brasil vendeu a Copa do Mundo de 98? Ó, e aqui já começa entre aspas aqui, né? Porque eu vou ler tipo como se fosse uma matéria. Divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava. Se as pessoas soubessem o que aconteceu, ficariam enjoadas. É o pôster da fake news que começa sempre assim. Exatamente. Você nunca ouviu essa frase? Porque ela foi famosa, né, durante um tempo. Essas palavras são o começo da maior teoria da conspiração já criada na história futebolística. Tudo começou com um e-mail que circulou, né, na internet após a Copa do Mundo de 98. E muita gente recebeu um e-mail dizendo que a derrota do Brasil para a França, na final, né, da Copa, foi uma armação, né? E a Copa tinha sido comprada pelo time da casa e, em troca, né, a nossa seleção ganharia o Mundial de 2002. Com ordem de quem? Eles iam ganhar de todo o resto pra nós? Pois é, Sai né? fora, tipo, né? muito esquisito, Não, faz o seguinte, a gente joga por vocês, aí na final vai ser vocês contra nós e a gente desiste. Tá Tem bom. como, né? Entendi tudo. E o texto é um primor da criatividade e envolve, sabe quem? Nike, Zagallo, FIFA, CBF e Wall Street Journal. Só a nata. Só a nata da sociedade. E ele revela até os supostos valores pagos para cada parte desse grande esquema, né? E acontece que a teoria ficou famosa porque uma das primeiras pessoas a receber e repassar o e-mail foi um jovem funcionário da Volkswagen chamado Gunther Schweitzer. Eu pensei que o nome dele fosse Volkswagen Gunther Schweitzer. Volkswagen Gunther Schweitzer. Pode ser, né? Pode ser, né? Acontece que ele esqueceu de tirar o nome dele da assinatura do e-mail e alguém aproveitou, né, o vacilo e deu uma editada ali na denúncia. Que agora o cara era o jornalista Gunther Schweitzer, Isso entendeu? é muito coisa de brasileiro, cara. Sim, Ratão de esgoto. O jornalista Gunther... Comprovado. E lembrando que, apesar de tudo isso, a FIFA já teve esquemas de corrupção comprovados, né? E falando em Copa, a gente também tem a outra teoria, né? Que em 2002, um documentário chocou a Suécia. Esse documentário é Conspiration 58. Ele defendia que a Copa de 1958 teria sido orquestrada pela CIA. Exatamente, pela CIA.
O maior time de todos os maior tempos, a time, CIA. com o apoio do governo sueco, né, e da própria UEFA, a União das Federações Europeias do Futebol. As partidas teriam sido filmadas nos Estados Unidos e não na Suécia, né, com a conivência das seleções participantes, incluindo, sabe quem? Brasil! Ah, mas a gente dá duas bisnagas pra nós, a gente aceita. Não, tá de boa. E uma das evidências mais repetidas é que a Suécia não teria estrutura suficiente para sediar um evento daquele porte, né? E, além disso, os prédios ao redor dos estádios, eles não seriam condizentes com a arquitetura local. Que, né, seduzida pelo poder financeiro dos Estados Unidos, a Suécia teria concordado em abraçar a farsa para alavancar a economia local. Eu acho que quando a teoria envolve muitas variáveis e a gente utiliza parâmetros desconhecidos, a gente não tem como acreditar, assim, porque, cara, você não é um segredo de 5 pessoas, é um segredo de mais de 10 mil pessoas, incluindo quem foi ver o jogo, né? Sim. Eu acho que, gente, aqui... Ó, de novo, eu acho que hoje em dia tudo é possível. Mas tem coisas aqui que, não dá. Não, mas essa próxima agora que eu vou contar é um pouquinho mais, já é mais crível, né? Sim, já é, pelo amor de Deus. Essa teoria, que é a segunda, o Obama foi viajar pra Marte. Só tem esse adendo, foi pra Marte. Assim, o destino não importa. Ele foi viajar. Ele foi. Né? Então, os presidentes da maioria dos países são conhecidos por suas viagens excessivas a diversas partes do mundo. Esse é um dos privilégios de comandar um país, né? Então, assim, apesar das responsabilidades de governar um território, uma população, você também conhece muitos países, o que, né, em teoria deve ser muito interessante, Sim. né? Então, assim, com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não seria diferente. Ele viaja pra lá e pra cá sempre, obviamente. Ele era o viajava, presidente. Né, no caso, Não, hoje ele viaja em parques nacionais. Tem uma série na Netflix. Viajando, conhecendo os parques. Então, né? Mas recentemente, mas recentemente que eu digo é alguns anos atrás, né? Surgiu uma notícia intrigante que dizia que Obama viaja para nada mais, nada menos que o planeta Marte. Meu Deus! Isso mesmo, aquele dos marcianos do Pica-Pau, esse... Inacreditável. Será que o Obama estaria dando um rolezinho em Marte? O que vocês acham? Não sei, mas eu sei que isso é o que o advogado norte-americano, um advogado norte-americano disse e que causou polêmica na internet, né? O advogado se chama Andrew Basiago. Esse nome... Eu não tinha relacionado. Basiago, né? Basiago, né? Andrew, estranho. Tô vendo. Esse Andrew aí. Acho que eles vão potente telescópio. Bom, Andrew Basiago afirmou que já foi mais de 40 vezes pra Marte. Caramba, velho! Eu quero ser o Andrew Basiago. Me fala que Andrew que esse cara tá usando. Meu Deus do céu. Né? Então, assim, ele falou que algumas vezes ele foi teletransportado e também a trabalho da CIA, que é a Companhia de Inteligência dos Estados Unidos, né? Como se não bastasse o teletransporte, o advogado disse que também já foi para o Planeta Vermelho acompanhado do brother Obama. Ele foi com o Obama. Junto, de mão dada. Caramba, hein? Sei não, acho que se fizesse um teste toxicológico no Basiago, iriam encontrar doses elevadíssimas de alguma coisa. Substância. Alguma coisa. Basiago. Rima com o sobrenome dele. Muito bom, Andrew. Assim, Andrew, obrigado pela teoria, Andrew. Muito obrigado de coração. Adorei essa teoria. Mas hoje não. Hoje não, querido. Obrigada. Segue, Amandinha. Vamos seguir lá para nossa terceira teoria da conspiração de hoje. É um pouquinho mais séria agora. Agora é um pouco mais séria. Monstros submarinos habitam a Terra, né? Os mares aqui da Terra, no caso. Senão eles já estariam mortos, mas...
Existem várias teorias da conspiração relacionadas a monstros, né, submarinos e tal. E uma delas considera o registro ocular de um animal monstruoso em meados de 1915, né, durante a Primeira Guerra Mundial. E na ocasião, né, um submarino de caça alemão chamado Iberian, ele operava nas águas do Atlântico Norte e subitamente foi atingido por um vórtex de tamanha intensidade que fez o submarino afundar, né? Os restos da embarcação se mantiveram, né, sob a água por alguns minutos e quando os tripulantes relataram ter visto uma enorme e estranha sombra na água. Então, antes que eles pudessem fazer alguma coisa, um animal submarino gigantesco emergiu da água, causando uma grande explosão. O monstro se retorcia, lutava ali entre os escombros e tal, e de acordo com aquelas testemunhas, o animal se assemelhava a um crocodilo. Tinha 4 extremidades pontiagudas que remetiam a pés e uma cabeça em formato de lança, e as testemunhas não puderam tirar fotografias, nem registrar o fato, né, além da sua própria visão, já que segundos depois o monstro submarino desapareceu. E eles também perderam o submarino, então não tinha, se tivesse uma câmera fotográfica no submarino, sim, não teria mais. Não teria mais, exato. A gente estava até conversando sobre essa teoria aqui, que as testemunhas ali, como, tipo, sobreviveram e tal, porque teve explosão, teve escombros. Aí a gente chegou nessa época o submarino era feito de papel machê, né, velho? Comparado com... não sei, não sei, entendeu? Como é que os balão aqueles que os caras, os Zeppelin... Imagina, aquilo ali é uma bomba. Sim, mas o que me intriga é, tipo, a explosão, o caos no submarino, essas pessoas, tipo, fez algumas... Um quebrou tudo e uma parte... Porque o submarino não tava submerso, né? Ele tava em cima da água e o vórtex puxou. E quando puxou, quebrou. E eles pra ficaram. mim essa teoria já começou meio furada aqui, entendeu? Eu acho que, né, talvez tenha, mas isso aqui tá... Não, eu acredito na existência de Não, monstros. com certeza. Mas, né, deixa eu seguir lá, então. Interessante desse fato é que ele não é um caso isolado, né? Como a gente até comentou, né? Que tem outras diversas fotos, assim, de lulas, né? Quase pré-históricas, assim, de 50 metros, às vezes mais até. E a gente tem também o monstro do Lago Ness, famoso, famigerado monstro do Lago Ness. Mas o fato que mais faz a gente acreditar em relato assim é que, estatisticamente, a gente não conhece basicamente 5%, assim, sabe? Dos oceanos e tal. E fora que as profundezas são inalcançáveis para nós, né? Nesse momento, pelo menos. E o que significa que é uma área praticamente preservada, assim, entre aspas, né? Do contato humano. E pode ter muitas espécies, né? Monstruosas, aliás, que vivem lá, sim. Porque, de novo, nisso a gente acredita e tal. E, sei lá, tem... Eu creio, porque é uma coisa muito... Assim... A gente não tem o conhecimento suficiente para dizer se ainda existe ou não algum tipo de monstro, não vou dizer pré-histórico, mas que vem de centenas ou dezenas de milhares de anos atrás, que ainda sobrevive lá, porque... Cara, pra mim, porque não teve o dedo bichos, humano, assim, e outra, ainda, né? Aquela parte mais funda que a gente não conhece do oceano, abriga muita vida. Sim. Eu acho que talvez pela menor quantidade de oxigênio não faria sentido ser tão grande. Mas a gente não sabe como é o desenvolvimento né? de algumas espécies, né? De alguma maneira, não sei. Eu acredito sim que acho existe muita coisa oxigênio cabulosa dentro do mar, mas sei lá, não é em tudo que dá pra acreditar, né? Não sei. Eu sei que o próximo tópico que eu vou falar é um pouquinho... Ele é... Muita gente acredita. Esse aqui que eu vou falar agora, que é sobre os chemtrails. Ah, sim. Que, assim, uma tradução meio livre seria meio que as nuvens tóxicas. Sabe aquelas marcas de avião? Os rastros que o avião deixa. Exatamente. Né? Bom, teóricos da conspiração acreditam que alguns rastros deixados nos céus por aviões são agentes químicos ou biológicos deliberadamente pulverizados no ar para fins sinistros e não divulgados ao público. Os rastros consistem em vapores de águas tóxicos liberados sistematicamente no ar para tornar os seres humanos menos saudáveis e inteligentes, assim como mais fracos e debilitados. Tá funcionando. Tá funcionando. Segundo especulações dessa teoria, a liberação dos gases tóxicos no ar serve como uma forma de controle populacional muito falha, diga-se de passagem, porque, né, 9 bilhões tá batendo aí, na porta aí, né? já quase. Daqui a pouco 10, né, então... ou então, significa que
um truque, isso seria um truque para deixar as pessoas doentes e fazer com que as indústrias farmacêuticas lucrem com venda de mais remédios. Ainda mais do que elas já lucram hoje, né? Então, assim, o fato é que a população global continua crescendo em proporção ao aumento de consumo de remédios, ou seja, a conspiração chemtrail, considerando ser verídica, estaria sendo bem sucedida apenas parcialmente, porque as pessoas estão vivendo mais, mas estão utilizando mais remédio. Então, eles estão jogando elixir pra gente viver mais, né? Então, assim, em resposta a essa teoria conspiratória, né, que pode ser plausível, governos e autoridades continuam negando alegações. Olha, eu acho que é verdade. Olha o tanto de gente calva que tá ficando por aí, cara. Com certeza tem aviãozinho saindo, assim, largando, o cara tá andando na rua pro trabalho, quando derrete o cabelo, velho. Exatamente. Eu acho que a indústria farmacêutica tá lucrando milhões com minoxidil. Sim, eu acho que o carro-chefe da indústria farmacêutica deve ser minoxidil, cara. Nunca vi. A gente quer comprar, nem acha mais. Tá ruim, né? Tá ruim. Até as mulheres estão indo atrás. Tá feia a coisa, Tá feia. Bom, vai pro próximo. Eu vou contar aqui que é a número 5, né? Que Pearl Harbor foi forjado. Será? O Pearl Harbor, né, costuma entrar para a história como o evento catalisador para a América ingressar na Segunda Guerra Mundial. E muitos teóricos da conspiração, eles acreditam que o presidente americano na época, o Roosevelt, né, Franklin Roosevelt, ele sabia com antecedência do ataque japonês a Pearl Harbor, né? E mesmo ciente sobre as invasivas, ele permitiu que os americanos fossem em frente, pois tinha, né, o propósito da guerra. Mas é uma coisa assim que eu nunca entendi, cara. A quantidade de dinheiro que essas nações, na época que tinha mais guerras, tinham em questão de espionagem e, assim, tecnologia, claro que pra época, né, não era mas era muito avançada. Eu não consigo ver como eles não conseguiriam, talvez, ter previsto através de radares e outras coisas mais tecnológicas que o inimigo não conheceria. Pois é. Mas... Sempre existe, né, uma possibilidade, alguma coisa, mas é algo a se pensar, assim, sobre. E alguns historiadores, né, têm descartado essa alegação, mas, né, como existem vários vestígios, né, que suportam essa afirmação, muitas pessoas continuam atendo-se a essa versão dos fatos. Então, aqui mais uma coisa que a gente não tem como afirmar, se é verdade, se não é... Nada aqui. Não, eu tenho como afirmar teoria. Que o Obama não foi pra Marte 40 vezes. Cara, No máximo 30. Tem essa, né? 40 é um número muito absurdo, entendeu? 30 é um pouco mais viável. Tá doido? Bom, eu vou pro próximo, que se chama o Projeto Stargate. De acordo com o jornal Epoch Times, o Stargate foi um codinome para um projeto financiado pela CIA. A gente já falou sobre esse projeto aqui. Ele foi criado em resposta a relatórios de inteligência de que a União Soviética estava envolvida em pesquisas psíquicas para finalidades bélicas. O Stargate foi implementado entre as décadas de 70 e 90 e empregava uma técnica fundamental chamada visão remota, que usa poderes da mente para projetar cenários e indivíduos em localizações distantes. Quase uma viagem astral no físico, né? Iniciado na Califórnia em 1972, o projeto era composto por indivíduos dotados ou talentosos e selecionados para serem treinados na guerra psíquica, é o X-Men Evolution. Como diz o Epoch Times, em 1984, o projeto havia realizado centenas de experiências de visão remota. Até a gente comentou num episódio sobre, que a gente estava falando sobre isso, de uma das pessoas que estava envolvida no projeto quando era bem jovem, hoje em dia já é bem velho. A Nina? Não lembro quem que era. Não, era um cara que ele tava explicando. E ele falou que ele foi, assim, fazer esse tipo de teste. Ele falou que existiam pessoas lá dentro que eram capazes de... Porque, tipo assim, tinha um silo a quilômetros de distância dali. E eles moviam um míssil para uma das saídas, que era como se fosse silos de 4, 6 saídas para soltar o míssil. E eles perguntavam onde que estava o míssil. E eles remanejavam o míssil de uma porta para outra. Assim. E eles acertavam muitas vezes. Quase todas as vezes. Quase todas as vezes. Então, assim, o Stargate foi reincindido em 1995 após uma reavaliação feita pelo Instituto Americano de Parapesquisas.
que no momento não via mais a necessidade da continuação do projeto, alegando não existir mais conflitos como nos anos 70. No início, o projeto Stargate era uma fonte de conspiração, mas depois ele foi comprovado, a sua veracidade foi comprovada com documentos que hoje não são mais classificados e estão abertos ao público. Então, Sim. você pode ver os vídeos, você pode ver a previsão, como eles realizavam os testes, tá tudo aí. Sim, tem muito documento que foi desclassificado que é interessantíssimo, né? Tipo, pra gente poder ir ver, Sim. ter a curiosidade, pelo menos, E né? quando, De saber quando a gente fala desclassificado é que ele era secreto e agora não é mais. Ele não é que ele não é mais válido, só pra explicar pras Sim. pessoas assim que é basicamente isso. Tem Então, essa informação disponível essa pra informação gente. está disponível na internet, muitas páginas. Sim. Vai pro Vamos próximo. para a próxima, Esse que aí é é a a- teoria número 7. Mano, eu tava ansiosa pra falar sobre essa. Cara, isso aqui é inacreditável. Eu vou contar pra vocês sobre o bebê demoníaco de São Paulo. Em 11 de maio de 1975, o jornal Notícias Populares, o NP, anunciava na capa, em letras garrafais: nasceu o diabo em São Paulo. Esse foi o anúncio do jornal, tá? A notícia dizia que em um hospital de São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, ocorrera um parto incrivelmente fantástico e cheio de mistérios, marcado por correria e pânico por parte das enfermeiras e médicos e todos que estavam presentes no local, né? Obviamente. Segundo a publicação, o bebê tinha aparência sobrenatural, com todas as características do diabo, velho. Como assim? Como é que os caras sabem? Ele é vermelho, ele tem chifre, ele tem rabo. Então, tipo, com todas as características do diabo em carne e osso. Boy, não. É o Hellboy. Hellboy. Era o Hellboy pequenininho. Hellboyzinho. E ele supostamente já teria nascido falando, e não só falando, como ameaçando a própria mãe de morte. Vou te matar. Essa é demais pra mim, eu não aguento. Ameaçou a própria mãe de morte, cara. Tá louco. E a criança possuía o corpo cheio de pelos, 2 chifres pontiagudos, um rabo de aproximadamente 5 centímetros e um olhar feroz, que causava medo e arrepios, né? Aqui nas palavras, né, do pessoal do jornal. E nenhuma outra publicação noticiou a história. Obviamente, né? O que foi melhor pro jornal NP, né? Que viu a edição se esgotar rapidamente. Nas 2.000 bancas que vendiam o jornal em São Paulo, sobraram apenas 8 exemplares. Você tem uma ideia de como essas coisas vendem. É por isso que tem teoria da conspiração, porque vende. Tá louco? E apesar do sucesso, o editor-chefe Ibrahim Ramadan, ele relutou, né, em seguir com o caso, mas a direção do jornal, né, mandou a redação continuar e tal. E até 8 de junho foram feitas 27 reportagens, né? 8 de junho daquele ano, no caso. A edição de 12 de maio contou que o bebê diabo ameaçou funcionários de morte, rasgou travesseiros com chifres e fugiu do hospital. Ele fugiu, tá bom? Como? Saltando. Eu vou te contar como. Você quer saber como que ele fugiu? Por favor. Ele saltou da janela do 3º andar, mano. É isso que a história conta. Muito bom, bebê, parabéns. Nos dias seguintes, várias maldades do Capetinha foram relatadas. Ele andou por telhados e enlouqueceu uma mulher. De verdade. E a mulher ficou louca. Ele apareceu assim, a mulher endoidou, entendeu? Acabou com um ritual umbandista. Veio, cara. Pelo amor de Deus. E assustou o taxista também. Sabe o que ele pediu pro taxista? Quê? Pra levar ele pro inferno. Saudade de casa. Meu, isso aqui, cara, eu não... Será que foi esse consigo. bebê que foi o responsável pelaquela pegadinha do Silvio Santos, que tem um táxi na frente do cemitério? Vou te levar pro inferno. Quero uma carona para o inferno. Eu acho que ele levou o bebê e daí depois ficou condicionado. Ele ficou rico, tipo, não, ele morreu, ele levou o bebê pro inferno, virou caveira e daí queria levar todo mundo pro inferno, sabe? Entendi. Esse é o lore. Esse é o lore do... Foi assim que nasceu. Gente, essa pra mim é... Cara, não consigo. Na hora que eu peguei o roteiro pra ler, eu falei, gente, não é possível um trem desse. Meu Deus. Mas e o que aconteceu aí com o decorrer dos dias? Com o decorrer dos dias, a história foi esfriando e ganhando cada vez menos destaque no jornal, né? Por que será? E no começo de junho foi noticiado que o bebê diabo tinha fugido pro Nordeste.
nunca fui pro Nordeste, meu. É porque é mais calor lá, daí eles se sentiam mais Ele já em tava casa. mais acostumado, né, com o Claro, clima e tal. Faz sentido. E após ter sido sequestrado por pessoas dispostas a queimá-lo vivo, né? Gente, ele teria sido sequestrado, tá? Algumas pessoas do Nordeste sequestraram ele pra queimar ele vivo. Mas Ele aí gosta ele de calor, tava... né? Gente, ai, sério. E o jornal ainda tentou emplacar mais 2 diabinhos de outras cidades. Um que era o bebê peixe e o outro o bebê atômico. Mas, por algum motivo, não... E é o bebê atômico, ele... sei lá, velho. Ele ficava parado ali, tipo, uma usina nuclear e gerava energia pra cidade. Eu não sei, mas olha, eles viram que como vendeu bem, né, o bebê diabo de São Paulo, então vamos meter um atômico Falando e em um, vender bem, e um peixe. eu já vou engatar o próximo, que também foi um hit no Brasil. Então vai lá, me conta Foi essa. a lenda do chupacabra. Essa era boa, essa era boa. Essa era boa, eu finado gostava. Gugu, né? Finado Gugu. né? Então, assim, gente, todas as vítimas do chupacabra tinham algo em comum. Eram encontradas completamente sem sangue e com pequenos orifícios no pescoço, que variavam entre 2 e 3 centímetros, né? Em muitos casos, essas perfurações eram simétricas e limpas, sem sinal de mastigação. A dificuldade de associar essa marca ao ataque de um animal comum levou à criação do mito chupacabra. Além disso, as principais vítimas dos ataques eram animais domésticos como galinhas, vacas, cães, ovelhas e, claro, cabras. É o que o né? pessoal tinha no sítio, né? É doméstico, né? Estranho, mas é doméstico. Então, Porto Rico, só uma informaçãozinha, Porto Rico foi o país que mais relatou aparições de chupacabra. Não foi o Brasil. Não foi Brasil, gente cara, acha imagina que A tristeza. gente acha que o Brasil foi, mas não foi. Sabe por quê? Porque a primeira denúncia desse ser que aconteceu em Porto Rico vem da década de 1950. Essas Faz vocês tempo. também não sabiam, né? Mas a maior concentração de ocorrências se deu a partir de 1995, na cidade de Canovanas. Só depois disso foi que o bichão parece ter tirado o passaporte e visitado outras ilhas caribenhas, ou México, Chile, também Estados Unidos e Brasil. Caraca, basicamente isso quer dizer que o chupacabra só foi tirar o passaporte em 1995, cara. Ele esperou, não era muito comum naquela Imagina época, o assim, passaporte do viajar. chupacabra. A fotinha dele, Sem assim. os dentes, só. Dois aqui. Só no- 2 presinhas, assim. Imagina chegando no país, né? O cara olha assim, pega o passaporte. Perdão. Pode entrar, É, senhor chupacabra. é, senhor Não, chupacabra, tá pode tudo certo, entrar. tem visto, tá ok. Né? Isso daqui assombrou muita gente, né, cara? Meu Deus do céu, eu não... Você falou que já tinha visto o chupacabra. Puro lá perto da casa uma vez, né? Falei, eu acho que eu bloqueei isso na minha memória, então Não, eu tava alguém viu um mentindo. bicho lá atrás das cercas de noite, lá na tua casa. Era na chácara, no final da É, rua onde eu morava. aham. Diz que Não, lá tinha muita história. Como era uma chácara, tinha muito bicho, né? E aparecia direto os bichos mortos lá e tal. Uma vez tá eu aí. lembro de reportagem indo lá, mas eu era bem pequena, né? Eu tenho Era pouquíssimas você, era o bebê do Eu maníaco era de o São bebê Paulo. do maníaco. Não, eu fui descoberta. Amandinho, o bebezinho. Bom, a teoria mais forte é de que o chupacabra é um extraterrestre. Alguns acreditam que ele pode ter sido um animal de estimação de alguma raça alienígena que o deixou para trás em uma de Meu suas Deus. expedições. Que nem o do Danone. Esse fugiu o nome agora. Bom, daqui a pouco eu lembro. Segundo relatos, o chupacabra seria bípede e teria grandes olhos vermelhos e brilhantes, como os de uma mosca. Pele escamosa e cinzenta, cabeça oval, espinhos que descem de sua cabeça como uma crista até seu cóccix, e patas com 3 garras. O seu porte seria quase como o de um canguru, com altura de 1,30 a 1,70. É grande o bicho. Ao correr ele teria a postura de um animal quadrúpede, o que lhe possibilitaria extrema velocidade. Muitos ainda associaram características de morcego à sua fisiologia, incluindo asas. É tipo o do de Varginha? ET de Varginha. Eu tava tentando Porque lembrar o o nome, ET de mas Varginha me falha a dizem memória. que foi como se fosse um animal de estimação, um humanoide Sim, aham. de seres de outro planeta que liberaram aqui. Tá tudo meio conectado aqui nesse contexto, entendeu? conectado. Tá tudo conectado. Mas eu vou pra número, depois, né, dessa loucura toda, eu vou pra número 9. Uma mais séria. Né, que é o verdadeiro diário de Anne Frank.
Nascida em 12 de junho de 1929, Annelise Mary Frank passou 2 anos da adolescência escondida, né, com sua família em uma casa secreta nos fundos de uma empresa, né, para fugir da perseguição nazista na Holanda. E lá ela teria escrito um diário. E descoberto em agosto de 1944, os Frank foram levados para um campo de concentração onde Anne morreu de frio, né? O único sobrevivente da família, que era o pai, né, o Otto, ele voltou para Amsterdã e reencontrou Miep Gies, não sei como que fala o nome dele aqui, mas que é uma ex-funcionária, né, que havia ajudado no período da reclusão. E ela guardara os pertences da família não levados, né, pelos nazistas, incluindo os 3 cadernos, né, do diário. E eis a primeira desconfiança, né? Os céticos consideram improvável que a polícia secreta da Alemanha nazista não teria confiscado qualquer tipo de manuscrito. E Otto descobriu, né, 2 versões do diário, pois nos primeiros meses a Anne escreveu livremente, né, sobre o que pensava e sentia. Mas quando ouviu no rádio, né, clandestino, que um membro exilado do governo holandês prometia publicar os relatos dos sobreviventes, ela reescreveu o texto usando nomes falsos e reestruturando alguns trechos como se fossem cartas, né, para, tipo, pessoas fictícias, assim. E Otto admitiu que fundiu as 2 versões e retirou trechos mais pesados. Porém, quando as obras originais foram oferecidas, né, para as editoras, por causa do teor maduro e pesado, essas várias editoras recusaram, né, a obra, publicando assim a versão fundida de Otto, né, porque supostamente era uma coisa muito demais, assim, talvez para... Mas é interessante a pessoa saber que ela não está lendo o contexto da coisa completa. E isso aqui também, um dia, há não muitos anos atrás, foi uma teoria, né? Por isso que levou, assim, a esse tipo de coisa vir a público, porque, assim, é uma coisa pesada, é uma coisa, assim, mas é uma coisa que faz parte, a gente teria que saber integral, né? Então, a pessoa que vai lá, compra, às vezes fica, nossa, não, pois é, pô, tu vê, mas assim, é uma coisa misturada com outra, que foi criada uma narrativa, não importa qual narrativa seja, mas não é a original. Sim. Então, pra mim, particularmente, eu gosto muito de ver as coisas no idioma original, sempre com legenda, porque às vezes do idioma a gente pega algum tipo de coisa. Exatamente. E às vezes na dublagem ou até na legenda não pega. Então eu sou muito fã, assim, do negócio mais fiel possível pra gente saber realmente. Sim. A publicação dos 2 livros seria o ideal mesmo pras pessoas, né? Mas por algum motivo não vingou, né? Mas é interessante a gente saber que quando a gente vai ler a obra, né, de Anne Frank, não é uma coisa exata ali, né? Exatamente, é a mistura do como se fosse um livro de ficção com um livro de realidade, sentimento, assim. Então, né, achei interessante comentar com uma teoria também. Sim. E a última teoria é de Andrew Carson, o viajante do tempo. E agora? Lá, o louco. Viajou com o Basiago. Ele e o Basiago. É Andrew também, né? É normal, acho que Andrew é tudo doido. Então, assim, segundo relatos disponíveis na web, Andrew Carson ficou famoso depois de ser preso em 2003 por uma suposta fraude na Bolsa de Valores de Nova York. Em 2 semanas, o novato conquistou 350 milhões de dólares. Caramba! Ele havia multiplicado mais de 430 mil vezes seu investimento inicial de 800 dólares. Esse é trader. Né? Day trade adoidado. Bom, Carson tinha realizado 126 transações de alto risco e todas deram certo. Algumas tiveram um lucro muito acima do esperado. Essa sorte toda chamou a atenção de investigadores da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, que o acusaram de ter acesso a informações privilegiadas. E de acordo com o novo milionário, ele tinha mesmo essas informações. Só que essas informações não vinham de alguém, elas vinham do futuro. Porra, Andrew! Aí sim, hein? Potente telescópio. Interrogado pelo FBI no complexo de segurança máxima da ilha Rikers, a leste de Manhattan, Carson alegou ser um viajante do tempo do ano 2256. Então até lá tá safe. Será, gente? Não sei. Bom, por isso sabia de antemão as oscilações que afetariam o mercado.
Para provar que dizia a verdade, Carlson propôs revelar eventos futuros como a cura da AIDS e o paradeiro do terrorista Osama Bin Laden. Em troca, queria sua liberdade para voltar ao século 23 em sua nave temporal, Meu Deus. supostamente escondida para evitar que a tecnologia caísse em mãos erradas. A conversa em uma cela fechada durou 4 horas e teria sido gravado por câmeras. O mais intrigante é que, segundo os sites que relatam o caso, os agentes não encontraram nenhum registro sobre qualquer cidadão com o nome de Andrew Carlson antes de dezembro de 2002, quando rolou a denúncia, né? Quando aconteceu a parada. Sim. E algumas versões recentes dessa notícia vêm ilustradas com um flagrante de prisão, mas a suposta foto de Carlson, na verdade, é de outro golpista. Nossa. Ralph Sioff, ex-gerente de fundos do banco Bear Stearns, o que implicaria o enriquecimento tão rápido. Agora eu já entendi tudo. Ou não. Ah, será não? Ele não faria isso? Eu tenho uma teoria. Fale, eu gosto. Pra mim, esse cara aqui mentiu. Sabe por quê? Por quê? Porque ele não veio do futuro. Ele fez um curso do Jogo do Bicho no Senai. Logo no Senai ainda. Fez o combo, agiotagem, Jogo do Bicho e briga de robô mecânico de galinha. O cara era potente. Linha de galinha mecânica. E ele ia através do potente Basiago, né? Fazer Boa, esses Andrew, cursos. o famoso Andrew Baseado. Andrew Basiago. Não, vai ser outro Andrew já. Não. Que na verdade não é nem o Andrew, entendeu? É, É outra pessoa. E agora? E agora fica aí. Quando Bom. vai ver é o D.B. Cooper. É o D.B. Cooper. Meu Deus. Ó, tá aqui o D.B. Cooper. Tá aqui esse. Gente, a gente prometeu. Ele é o D.B. Cooper. Ele é o D.B. Cooper. Lembra que a gente tinha falado, né? É. Então, gente, é mais ou menos isso. A gente contou as 10. Eu separei algumas bem malucas, assim, pra vocês, porque eu imaginei que vocês iam provavelmente gostar, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu já vou mandar na sequência, sabe o quê? O quê? Resumation. Lemonation. Bora lá. Esse vai ser rápido e empolgado. Vamos pro resumo. O Brasil vendeu a Copa de 98 por 2 cheeseburger. O Obama é marciano, segundo um advogado que viajou para Marte mais de 4 milhões de vezes. Andrew Basiago. Né? O monstro do Lago Ness existe. Aviões estão soltando agrotóxico na nossa cabecinha, por isso estamos ficando calvinhos. Cadê meus cabelos? Pearl Harbor foi uma mentira? Segundo documentos classificados e acessível ao público, alguns governos fizeram teste de visão remota. Um bebê demoníaco teria nascido em São Paulo, todo chavoso. Com o cabelinho na régua. O chupa-cabra ainda tá chupando cabras por aí, provavelmente, né? Agora com passaporte, válido por 10 anos. 10 anos, né? O Diário de Anne Frank não é a obra original dela. E o Exterminador do Futuro voltou no tempo pra jogar no bicho. Esse resumo foi excellent. Lindo demais. Uma obra de arte. Gostaram do episódio? Gostou do episódio? Eu adorei esse episódio. Eu adorei o episódio também. Muito bom. Todos os episódios eu gosto. Mas então, gente, a gente vai indo nessa. Eu vou falar o próximo episódio daqui a pouco. Fica melhor no corte. Então, gente, se puderem se inscrever, deixar o like, seguir no Instagram, @papo.estelar, no TikTok, Papo Estelar. O nosso Etezord The Gorgs. Que nome de ET, né? The Gorgs. No Instagram, segue ele lá. E no próximo episódio, do que a gente vai falar? A gente vai falar sobre os segredos da mente. Vai falar. Vou contar todos os segredos da mente. Então a gente já falou sobre os segredos do universo, poder da mente, agora a gente vai falar os segredos da mente. Eu vou deixar o assunto bem aberto, assim, porque ele é um assunto que engloba várias coisas e não tem como descrever, a gente vai falar sobre isso. Não, a gente vai falar sobre conexão. Porque assim, muita gente pensa que o cérebro é a mente. Não. O cérebro é uma coisa, a mente é outra, é um processo. A consciência são coisas completamente... Tá tudo interligado, de alguma maneira, mas são coisas separados. à parte, assim. Então, próximo Papo Estelar, os segredos da mente. E nesse episódio a gente mentiu muito. Então no próximo a gente quer encher a cabeça de vocês com coisas boas. Isso aí, a gente espera que vocês tenham gostado, né? Dropa aquele likezão aí pra nós e tal. É isso aí. É nóis? Mas tem, meus amigos, muita paz a todos. Obrigado e... Tchau!